pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do curso de crochê para iniciantes. Hoje nós vamos aprender o ponto alto e o ponto alto duplo. Vou contar para vocês sobre equivalência de pontos e correntinhas e também vamos confeccionar a nossa primeira amostra. Bom, pessoal, na aula anterior nós aprendemos o ponto baixo e o meio ponto, e eu também falei com vocês sobre a tensão do ponto. Espero que vocês tenham praticado bastante, tenham percebido essa diferença do que é a tensão de ponto. Hoje nós vamos finalizar os 5 pontos principais do crochê com o ponto alto, e eu também vou passar o ponto alto duplo, que é uma variação do ponto alto, e a partir dela você pode fazer ponto alto triplo, ponto alto quádruplo, quíntuplo, enfim, aumentando a quantidade de laçadas a partir do ponto alto. Então, eu vou continuar aqui com o cisne natural, com a agulha 3,5, vou fazer a correntinha de base. Fiz aqui uma correntinha. Lembrem-se que no ponto baixo, eu pulei uma correntinha, no meio ponto, eu pulei 2. No ponto alto, vamos pular 3, porque ele é mais alto. Então, vai aumentando a quantidade de correntinhas na equivalência de subida. Então, eu vou subir aqui, como a gente chama, né? 3 correntinhas. Eu vou fazer na 4ª correntinha o ponto alto. Assim como o meio ponto, eu começo com uma laçada, introduzo a agulha, laço o fio e puxo pra frente. Até aqui, igual ao meio ponto. Agora, nós vamos fazer diferente. O meio ponto, eu fiz uma laçada e passei por dentro desses 3 pontos de uma só vez. No ponto alto, eu vou passar 2 pontos, ficar com 2 na agulha e, mais uma vez, com mais uma laçada, eu tiro os 2 restantes. Então, vamos lá. Pego o fio do novelo, passo somente aqui nesses 2 primeiros, fiquei com 2 na agulha. Esses 2 eu tiro com mais uma laçada. Então, ele fica mais altinho justamente porque eu tirei em 2 vezes. Vou fazer de novo aqui. Laço, introduzo, puxo o fio pra frente. 3 pontos na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Laço, introduzo, puxo, tiro 2 com uma laçada e mais 2 com a segunda laçada. Então, esse daqui é o ponto alto, obviamente, vocês já sabem que ele vai ficar maior na largura aqui do que o meio ponto, justamente porque ele tem essa laçadinha a mais. Porém, vocês observam que ele é muito parecido. Então, a partir do ponto baixo, só vai mudar a quantidade de laçadas. Aqui eu faço uma antes de introduzir a agulha e tiro em 2 vezes com mais 2 laçadas. Na aula passada, eu já tinha mostrado para vocês a representação do ponto alto, né? É um T com um cortezinho na horizontal. E agora, nós vamos fazer o ponto alto duplo, que a representação dele é essa daqui. Um T com 2 cortezinhos na horizontal. Então, a partir do ponto alto duplo, se você encontrar algum com 3 cortezinhos na horizontal, ele é ponto alto triplo, 4, ponto alto quádruplo e assim por diante. Então, a cada risquinho que você encontra no gráfico, é uma laçada a mais que você vai fazer no seu ponto alto. Vou arrematar aqui o meu ponto alto e fazer a correntinha inicial do ponto alto duplo. Mesma coisa. Como vocês devem imaginar, se no ponto alto eu pulei 3 correntinhas, no ponto alto duplo eu vou pular 4. Então, ele é um pouquinho mais alto do que o ponto alto. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na 5ª é que eu vou fazer o ponto.
Pro ponto alto duplo, eu começo com 2 laçadas, uma a mais do que o ponto alto. Então, com as 2 laçadinhas na agulha, eu introduzo na correntinha e puxo mais uma vez. Então, eu fico com 4 alcinhas na minha agulha, que eu vou tirar em 3 vezes, com 3 laçadas. Laço, passo por 2, laço novamente, passo por 2, e a terceira vez, finalizando o ponto alto duplo. Olha como ele é bem mais altinho, ó, comparando aqui com o ponto alto. O ponto alto duplo é mais altinho. Então, eu laço 2 vezes, introduzo, puxo, fico com 4 alças na agulha, tiro 2 com cada laçada. 2 laçadas, fico com 4 pontos e laço em 3 vezes, tirando em cada vez 2 pontinhos da agulha. Se fosse ponto alto triplo, você faria 3 laçadinhas na agulha, ficaria com 5, tiraria em 4 vezes. Ele é bem maiorzão. Então, vou voltar aqui no meu ponto alto duplo, né? Tirando em 3 vezes. E aqui dá pra ver bem a representação do gráfico. Então, o ponto alto duplo, que eu fiz 2 laçadas, ele tem 2 cortezinhos na horizontal, que é exatamente como fica o ponto, olha, com 2 cortezinhos na horizontal. O ponto alto tem um só, um cortezinho na horizontal. Então, basicamente, o gráfico é um desenho de como o ponto se apresenta. Você pode ter uma ideia de como vai ficar o ponto. Então, aqui, olha, eu tenho um lequezinho, é assim que o ponto vai ficar. Aqui eu tenho um triângulo, que é como o ponto vai ficar. Então, ele é como se fosse uma foto do ponto feita em desenho, ó. Aqui folhinhas, leques e assim por diante. Então, agora você vai praticar bastante esses 2 pontos. E eu já vou passar para vocês como a gente faz a subida de carreiras. Porque até então, nós fizemos o quê? Somente uma carreira de correntinhas e uma carreira do ponto respectivo. Ponto baixo, ponto alto, agora o ponto alto duplo. Mas como que eu faço para fazer a carreira em cima dessa? Então, eu já vou passar para vocês essa informação hoje, e aí vocês podem fazer amostrinhas maiores com o mesmo ponto, não somente com uma carreira. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui uma nova forma de começar, que eu uso bastante, ao invés de fazer o nó corrediço, agora que vocês já estão com um pouquinho mais de experiência, eu faço assim, ó, viro a minha agulha, então, eu fiz uma voltinha e já pego a primeira correntinha. Vou fazer de novo. Ponho o meu fiozinho pra frente, aquela sobrinha, né, de 10 centímetros. Puxo a minha agulha aqui. Faço uma volta e já puxo a primeira correntinha. Então, essa é uma outra forma de começar, sem a necessidade do nó corrediço, que para algumas peças ele é importante, mas aqui nesse caso não tem necessidade. Então, vamos falar sobre subida de carreiras e a equivalência dos pontos. Vocês se lembram que para fazer o ponto baixíssimo e o ponto baixo, eu pulei uma correntinha, certo? Significa que essa correntinha equivale à altura do meu ponto baixo. Do ponto baixíssimo eu nem vou fazer aqui, porque ele é um ponto menos utilizado. A gente só faz praticamente para fechar carreiras e para alguns tipos de acabamento. Dificilmente você vai ter uma sequência de carreiras de ponto baixíssimo, porque ele é muito pequenininho, então compensa já fazer o ponto baixo ou meio ponto. Eu pulei uma correntinha, vim na segunda e vou trabalhar toda a minha carreira no ponto baixo. Foi o que vocês fizeram e treinaram bastante, só que aí chegou lá no final, eu falei para arrematar. Não ensinei como fazer uma próxima carreira
com o ponto baixo. Então, aqui a gente vai até o final. E vamos trabalhar carreiras de ida e volta. Então, chegando lá no último ponto, eu vou subir uma correntinha. A gente usa esse termo, subir, porque a gente está subindo para a próxima carreira. Então, aqui terminei a primeira, vou subir uma correntinha, e aí eu viro o meu trabalho. Vou trabalhar aqui, que seria a carreira do avesso. Em cada pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. Então, observe aqui, olha, que você tem duas alcinhas, como se fosse aquela correntinha inicial, só que agora você vai pegar na cabeça do ponto. Faço a mesma coisa. Ponto baixo, pegando sempre as duas alcinhas. Quando for para pegar somente uma, ou a da frente ou a de trás, vem escrito na receita. Então, em geral, você vai pegar as duas. Só quando tiver alguma observação que você vai pegar só a da frente ou só a de trás. Vamos praticar aqui pegando as duas. Então, aqui eu estou voltando, carreiras de ida e volta. Não é trabalho circular, como no amigurumi, e não é motivo circular, como nos quadradinhos, nos hexágonos e nos motivos que a gente faz a união. Normalmente, quadradinho, motivo circular, a gente trabalha tudo pro lado do direito. Cheguei no meu último ponto, certo? O que que eu vou fazer? Subir mais uma correntinha, virar e voltar aqui trabalhando em todos os pontos. No ponto baixo, eu tenho o costume de fazer a correntinha e trabalhar o primeiro ponto. A partir do meio ponto, eu pulo o primeiro, porque aí eu já tenho duas correntinhas de subida, já equivalem ao ponto. No ponto baixo, eu acho que fica melhor aqui na lateral, fica mais retinho. Então, algumas pessoas pulam o primeiro ponto, eu costumo trabalhar ponto sobre ponto no ponto baixo, sem contar a primeira correntinha como ponto real, como eu faço no ponto alto, por exemplo, que as 3 correntinhas eu já conto como meu primeiro ponto da carreira, tá? Então, vai ficando assim, uma amostrinha retangular, quadrada. Ó, aqui que eu digo. Eu trabalho esse primeiro ponto. Se fosse ponto alto, eu subiria aqui as 3 correntinhas e viria já no segundo. Questão de gosto, para trabalhos livres, né? Mas quando for o gráfico, você segue exatamente como está no gráfico. Então, aqui, olha, já fiz 4 carreiras, tudo em ponto baixo, subindo na lateral com uma correntinha. Você pode trabalhar aqui mais carreiras e arrematar, guardar essa amostrinha de ponto baixo. Aqui eu já vou dar sequência e vou para o meio ponto, na mesma amostra. E vocês se lembram que no meio ponto a gente pulou 2 correntinhas no início, certo? Então, significa que a altura dele, em equivalência de correntinhas, será de 2 correntinhas. Então, nas laterais, eu subo 2 correntinhas, viro e vou trabalhar da mesma forma, ó. Entro aqui nos 2 pontinhos, laço, tiro os 3 de uma vez. Introduzo, fico com 3, laço, tiro os 3, sempre lembrando de laçar antes, né? Já expliquei bem esse pontinho na aula dele. Aqui o foco é saber a subida de carreiras, então, o meio ponto, 2 correntinhas, e vai trabalhando ponto sobre ponto. Cheguei aqui no último, faço meu último ponto, e para subir para a próxima, 2 correntinhas, viro e volto trabalhando.
Aqui eu vou fazer somente as duas carreiras no meio ponto. Vamos para a carreira de ponto alto. E agora, para fazer a carreira de pontos altos, eu vou subir 3 correntinhas, virar e seguir trabalhando ponto sobre ponto, agora no ponto alto. Se for um trabalho livre, que você não esteja seguindo um gráfico ou uma receita, em geral, eu não trabalho o primeiro ponto alto. Eu já conto essas 3 correntinhas como o primeiro ponto. Aqui eu estou colocando no primeiro ponto mais um ponto alto, para vocês verem como fica a amostrinha, né? Porque como no início aqui eu trabalhei o ponto baixo sem contar a correntinha, então eu vou até o final desta forma. Mas normalmente uma peça que seja só de pontos altos, eu já conto essas 3 correntinhas como se fossem o meu primeiro ponto alto. No caso de uma receita ou de um gráfico, já vem especificado para vocês, se vocês devem ou não fazer esse primeiro ponto, contando com as 3 correntinhas. Então, aqui eu fiz a carreira de pontos altos, subi com 3 correntinhas na lateral, e como vocês já devem imaginar, o ponto alto duplo, vamos subir 4 correntinhas. Viro e faço ponto alto duplo, que é aquele com 2 laçadas antes de introduzir a agulha aqui na base da minha carreira. A partir daqui, o ponto alto triplo, você vai subir 5 correntinhas, o quádruplo, você vai subir 6 correntinhas, e assim por diante, sempre aumentando uma. Então, no ponto baixo, uma correntinha, meio ponto, 2 correntinhas, ponto alto, 3 correntinhas, e assim por diante. Então, aqui eu vou finalizar a minha amostrinha. Vocês podem fazer assim como eu fiz, aumentando os pontos, né? Começando com meio ponto, terminando com ponto alto duplo, ou fazer um quadradinho de cada ponto, que aí vocês vão praticar mais ainda esses pontos básicos do crochê. Então, são 5 pontos, né? Do ponto baixíssimo até o ponto alto. Eu acabei ensinando 6 pontos, né? O ponto alto duplo e assim por diante, triplo e quádruplo. Então, a partir desses pontinhos, nós vamos seguir o nosso curso fazendo combinações e originando peças no crochê. Espero vocês na próxima aula.